E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre o caos e o desastre, essa soma de coisas ruins que é o governo Bolsonaro. Antes de falar do governo Bolsonaro, eu peço que você dê uma curtida aí no vídeo, assim você vai estar ajudando o canal a ser prospectado para mais pessoas. Contando com a questão pragmática do exercício do governo, o Bolsonaro ele não está fazendo nada, ele não está trabalhando. Sua ideia mesmo é só atacar as instituições, é não ter uma eficiência administrativa. Tudo que está relacionado ao governo está paralisado, a educação paralisada, já estava paralisada e foi depredada de uma maneira assim impressionante, muito aviltante, que chegou a dar manifestações contra o governo Bolsonaro. E hoje é um dia após as manifestações a favor do governo. O Bolsonaro ele incitou essas manifestações, é claro, pediu apoio da população e ele está comportando como o Hugo Chávez na Venezuela. O governo Bolsonaro ele não está trazendo nada, absolutamente nada na microeconomia, com que faça com que haja espaço para que a economia reaja, a economia reaqueça. Ele não está fazendo absolutamente nada em relação à geração de empregos. Na questão do meio ambiente, ele está fazendo mesmo um desmonte, uma aprovação exacerbada de agrotóxicos. Estamos com problemas relacionados com as abelhas, que são as grandes polinizadoras. No Ministério da Educação houve esses cortes aí altos, como nunca tinha se vistos, e nem a educação básica ficou longe desses cortes, né, que não se pode chamar de contingenciamento. Mesmo com todos os avisos da equipe econômica do governo Temer de que haveria problemas com caixa do dinheiro em relação às projeções de arrecadação, eu acho que houve muito despreparo e muito descuido da equipe econômica do Bolsonaro em não reagir a isso, em não dar a importância que o assunto tenha, né? Porque é uma obrigação constitucional fazer o contingenciamento quando não há condições de, né, fazer o suporte, fazer a garantia do orçamento de determinada pasta ou de determinado projeto. É preciso fazer esses contingenciamentos com critério e não com ameaças como maneira, né, de retaliações. Esse final de semana me fez repensar a respeito de muita coisa que está acontecendo aqui no Brasil e falo com vocês de uma maneira assim mais profunda, que eu sempre tento olhar as coisas não como elas são, mas o que elas vão impactar. Eu sempre busco pensar de uma maneira de antever as coisas através do que está acontecendo no dia a dia. Com as manifestações a favor do Bolsonaro, me fez eu pensar muita coisa. Eu tive lendo a respeito sobre o impeachment da Dilma, o impeachment do Collor, e sobre a história do impeachment eu tive que fazer essa busca, porque a fala do Ciro Gomes no programa My News me deixou muito incomodado. Um professor de direito falar que a Dilma não cometeu crimes de responsabilidade, ela cometeu vários. E ele falou sobre isso a respeito da questão de que o impeachment do Bolsonaro foi levantado em questão e chegou no radar da política. E ele manifestou de uma maneira assim muito incoerente com a sua história em relação ao impeachment. Ainda mais porque quando o Ibsen Pinheiro aceitou o pedido de impeachment do Fernando Collor, ele estava lá no Salão Verde da Câmara. E ele estava também no plenário da votação do impeachment do Collor. E ele falou que a Dilma não tinha cometido crimes de responsabilidade. Ela cometeu vários, né? E não só na esfera orçamentária, como na esfera administrativa. Isso tudo no contexto do impeachment do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele já tem crimes de responsabilidade que ele cometeu. Foram questões com a Venezuela,
da demissão do fiscal do meio ambiente, o vídeo pornográfico, ainda há outros desrespeitos a preceitos constitucionais, quando a questão de Brumadinho, quando ele permitiu que exército estrangeiro circulasse no território brasileiro sem permissão do Congresso Nacional, como rege a Constituição. Já está claro aí que o governo Bolsonaro está pouco se lixando para as instituições, tendo em vista a fala antiga que ele, quando ele chega ao Congresso, que falou que se fosse presidente dava golpe. É a parte da tradição autoritária, da história do Brasil, do comportamento do brasileiro. Está na nossa raiz o autoritarismo. O Oliveira Viana diz que a formação da família brasileira, ela encontra respaldo na formação da família cesarista. Os jesuítas que formaram a nossa educação, formaram a cultura do brasileiro. Então, ela traz muito dessa questão da formação rural ser idêntica à formação rural da Itália, naquele período antigo da formação do comportamento da família italiana, e isso trouxe para cá desde 1546, desde a chegada dos jesuítas para cá. Então, essa tradição, ela seguiu por vários outros atos políticos, né? A independência, a Constituição do Império, que foi outorgada, o golpe da República, há outras várias sucessões de golpes que o Brasil sofreu, e isso traz uma tradição autoritária. Ver aí o Bolsonaro reagindo com essa maneira contra as instituições não é novidade. Ele já revelava isso lá no seu início de mandato. Tendo em vista o que o próprio Olavo de Carvalho diz a respeito de defender golpes mesmo, de defender rupturas institucionais, não dá para se esperar de um governo republicano e democrático do Bolsonaro. Muito pelo contrário, é um governo autoritário, é um governo de reacionários mesmo. Ele se comporta como um tirano em querer governar por decreto, em dizer que está sofrendo limitações por outros poderes, sendo que tudo está indo dentro da normalidade institucional, e ele se diz aí perseguido, fazendo aquilo que eu disse no vídeo sobre a consciência tribal ampliada, de que ele sempre tem um inimigo e na realidade não tem. Pelo menos a reforma da Previdência está tendo a sua tramitação normal. Eu vi o líder do governo falando sobre o atraso que se deu em ter resolvido criar uma reforma com a marca do governo Bolsonaro, ali o carimbo do Guedes no texto. E a gente viu ali um texto super draconiano, um texto antipobre, que vai caçar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, dado a pessoas doentes, e vai caçar também o abono salarial, que é o PIS, que todo mundo recebe, que a grande parte da população recebe, que recebe aí até 2 salários mínimos, vai perder. E a maior parte dessa economia, dessa reforma da Previdência, vem através de sacrifício dos pobres, e muito nada a respeito do sacrifício dos ricos, dos mais ricos. Eu sempre defendi aqui no meu canal, quem olhar lá os vídeos, meus primeiros vídeos, eu fui a favor da reforma da Previdência do governo Temer, por entender que era um texto muito mais suave, que não almejava esse tipo de economia, que não atacava os pobres dessa maneira como o texto do Guedes, e infelizmente aquela reforma foi sepultada com todo as heterodoxias do Rodrigo Janot e com toda a demonização do governo Temer, entendeu? E o próprio Jair Bolsonaro falou mal da reforma do governo Temer. Então é uma contradição ver Bolsonaro falar em reforma da Previdência, em aprovação da reforma da Previdência, tendo o texto dele muito mais antipobre, muito mais draconiano, muito mais prejudicial aos pobres, né? E nesse contexto eu não sou a favor da reforma da Previdência.
e já há manifestações dos partidos de não concordar com essa questão antipobre desse texto, que vai afetar também até a aposentadoria rural. Uma larga maioria dos partidos não querem isso, e eu espero que haja um aprimoramento desse texto aí quando chegar na fase de discussões, de apresentações de emendas, e ver como que esse texto vai ser encaminhado para o Senado. Aí é isso que importa, para depois falar ali com exatidão o que está acontecendo e o que não. Mas já de antemão eu sou contra essa reforma da Previdência aí. E ainda mais sem contar falar da questão dos professores na reforma, sendo que hoje os professores são dentro de uma escala entre a primeira e 10ª profissão mais estressante do país, e há uma depreciação da questão dos professores na reforma da Previdência que eu nem cheguei a tocar. Mas isso é assunto sobre o vídeos próximos. Hoje é mesmo falar sobre o governo Bolsonaro, é um desastre do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gerenciamento, econômico, fiscal. Há um grande nome da economia dentro do Ministério da Economia, mas ele não entende de políticas públicas. Parece que ele só está preocupado com a reforma da Previdência, com a macroeconomia. E não é só isso, é preciso de mexer na microeconomia, é preciso de incentivar empreendedores, é preciso de incentivar a criação de empregos para que isso gere movimentação da economia, aquecimento da economia. Olha, para você ver, a reforma da Previdência aí busca atacar até o PIS, que é uma das coisas que é um dinheiro que vai diretamente para o consumo. Ou seja, até os empresários vão ser prejudicados com essa reforma da Previdência. Porque por exemplo, quando eu recebo um PIS, eu vou lá querer pagar uma dívida, ou vou querer comprar alguma coisa que eu esteja precisando, e depois dessa reforma nem isso vai ter. Eu fico rindo dos pobres que defendem essa reforma da Previdência, que vai acabar ficando sem PIS. Mas são as contradições e as complexidades do brasileiro. Pensar a política no Brasil já não é uma questão para amadores, ainda mais nessa questão do governo Bolsonaro. Quem apoia esse cara não passa além de um ufanista, de um desesperado em achar que o Bolsonaro é um messias da transformação. Muito pelo contrário. Bom foram os tempos de transformações dadas pela social-democracia do Fernando Henrique Cardoso. Essas manifestações aí virem cheias de um radicalismo, de um dizer anti-republicano, antidemocrático, anti-instituição, com apoio a um presidente ineficaz, um presidente inepto, um presidente ineficiente. E também dizer que há respaldo jurídico, sim, para pedir o impeachment do Bolsonaro. Foram mais de 4 crimes de responsabilidade a se julgar pela lei. Há ainda também uma característica de continuidade delitiva, que é um argumento que a Janaína Pascoal falou muito no impeachment da Dilma, e hoje ela se cala em relação aos crimes de responsabilidade do Bolsonaro, inclusive do grande jurista da moralidade, o Modesto Carvalhosa, que ainda continua com o fanismo de apoiar o governo Bolsonaro e se calar diante de todas as agressões a instituições que ele mesmo ajudou quando fazia a sua verborragia contra o Supremo, o ministro Gilmar Mendes. Hoje a moda é atacar as instituições, mas é bom a gente exercer o serviço da vigilância, de vigiar, de fortalecer as instituições e de caminhar contrário a esse movimento aí radical, anti-instituições, anti-democracia. É uma pena que as manifestações no dia 30 vão acontecer em dia útil. Seria importante que essas manifestações fossem feitas também no final de semana, para dar adesão para aqueles que estão empregados e que não podem ir a essas manifestações contra os cortes da educação, contra o governo Bolsonaro, e isso daí vai gerar ainda uma pilha aí de outras questões que vão acabar sendo
que vão acabar encontrando, confluindo aí, que é a inépcia da relação da questão do desemprego, a falta de habilidade política do Bolsonaro, a inépcia econômica, a ineficiência administrativa. Essas outras coisas aí vão entrar e vão acabar chegando junto à população e confluindo com essa pauta da educação, sem contar a questão da reforma da Previdência. É isso, galera, que eu tinha que falar hoje. Dê aí uma curtida aí no vídeo, ajude o canal a chegar a mais pessoas. Se possível, apresente esse vídeo aí para mais alguém aí que não tá pouco aí se lixando para essa questão do governo Bolsonaro, para esse país de direita e esquerda. Eu quero mesmo é andar para frente. E, para falar a verdade, eu preferia ter o Mourão como presidente do que esse Bolsonaro aí. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou falar sobre o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma e a questão do impeachment do Bolsonaro, trazendo os contextos históricos de cada momento e também as agressões de acordo com a lei, de acordo com a Constituição e a Lei 1079. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus.